Bom, vencido o Código Civil, né, nós vamos ter aí a Lei 12.249 de 2010, terminando aqui essa jornada, né, esse passeio sobre como se deu esse processo de normalização contábil no Brasil até os nossos dias. Se bem que tem mais e a gente vai ver lá mais à frente, né? Então, vamos aqui na Lei 12.249 de 2010, né, que alterou os decretos-leis 9295 e o número 1040 de 69. Então vamos voltar aqui um pouquinho na história, né? Então lembrar que nós tivemos lá em 46, eu vou até voltar aqui, né? Aqui em 46, né, nós tivemos o decreto-lei 9295, que foi editado, criando a profissão contábil e suas obrigações e poder de fiscalização. Só que em 46, o Conselho Federal de Contabilidade não foi designado por lei como sendo um órgão normatizador das normas contábeis. Ele foi normatizador da profissão contábil. Tá? Mas essa de dizer, quem é o órgão do Brasil que trata da contabilidade? Quem é que nós devemos seguir? Não foi o Conselho Federal de Contabilidade, tá certo? E até aqui prevalecia o Código Comercial, que pouco falava em escrituração, e aparece, né, a 2627 de 40, que fala sobre a questão da sociedade anônima. Embora tivéssemos já lá em 1083 uma obrigatoriedade de apresentação dos balanços para os bancos, mas só em 40 que aparece um normativo mais voltado para as sociedades anônimas. Então, em 46 não teve esse órgão, e nem depois, né? Nem com a Lei 6.404/36, que também só tratava das sociedades anônimas. Os demais tipos jurídicos, eles não tinham um normativo contábil. Em 2002, como vimos, aparece o Código Civil dando essa tônica, né? Mostrando que é obrigatoriedade e que se não tivesse nenhum outro, como nós temos hoje, Conselho Federal, como órgão substantivo de emitir normas, a contabilidade seria feita para as sociedades anônimas com base na 6.404/36 e os demais tipos jurídicos, como, por exemplo, a sociedade limitada, atenderia ao Código Civil. Mas, em 2010, houve uma alteração, né? Houve uma alteração desse decreto-lei, né, 9295, que é a Lei de Regência da Profissão Contábil, e foi acrescentado a linha F no artigo 6º, né, que é das atribuições do Conselho. Então ele fala aqui uma série de elementos que quem for pagar ética e legislação com o professor Edson vai aprender muito bem isso daqui. Mas o que nos interessa nessa a linha F, né, artigo 6º, a linha F, pelo amor de Deus, não me diga artigo 6º, letra F, tá? Porque fica muito feio, tá? Então, artigo 6º, a linha F. Entre outras coisas, ele diz, editar normas brasileiras de contabilidade, natureza técnica e profissional. A profissional continua e veio lá de 46, mas a novidade é a norma brasileira de contabilidade de natureza técnica, ou seja, as normas contábeis como bem conhecemos. Então, a partir de 2010, né, nós temos aí o Conselho como órgão substantivo, o qual as empresas no Brasil, ou quem for fazer contabilidade, deve seguir estas normas editadas pelo Conselho para fazer a contabilidade dos diversos tipos de empresa, diversos tipos de personalidades jurídicas e também com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Nós temos aí, por exemplo, a escrituração específica, que é a dos clubes de futebol. Tá? Tem uma escrituração específica em lei. Então é isso. Tá? Então, 1850, somente em 2010, é que o Brasil passa a ter um órgão
que tem poder de normatizar a escrituração contábil. E aí, nesse momento, é que é afastado o Código Civil, ele é colocado de lado, tá? Porque essa lei aqui aponta que os contadores, as empresas, quando forem fazer contabilidade no país, devem atentar para as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Aqui nos livramos do bendito balanço de resultado econômico, tá certo? Então, é esse caminho aí. Nós vimos ainda há pouco, né, que o Código Civil, Direito Empresarial, ele tem, eu só citei algumas partes, mas ele tem um cabedal de normas para você poder fazer a contabilidade. E aí, né, é que com essa lei ele foi afastado, foi colocado para dormir. Então, no Brasil hoje, para se fazer contabilidade, são dois, do ponto de vista de empresas com fins lucrativos, nós vamos ter dois caminhos. Uma, que são as sociedades anônimas, que é a lei especial, como já bem vimos aqui, e outra é as demais tipos societários que vão seguir as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Mas lembrando, e a gente vai adentrar nisso, que as sociedades anônimas, embora sigam o normativo do capítulo 15 daquela lei, mas lá no meio nós vamos ter os princípios contabilidade geralmente aceitos, que vai recair, que vai ser trazido aqui para as normas brasileiras de contabilidade. Certo? Então, esse é o histórico, né, normativo, Código Comercial, Lei 1083, Decreto-Lei 2627, 9295, 46, 6.404/16, Código Civil 10.406 e, finalmente, nós chegamos à Lei 12249/2010, que bem explicamos aqui. Tá? Então, nesse histórico normativo contábil brasileiro, né, você tem lá a Lei número 556 de 1850. Bom, já vimos todos esses caminhos aqui, tá? Essa é a caminhada que se faz, né? E aí, num segundo momento, nós vamos ter, né, que foi criado o CFC-CR 146, em 76, aqui só voltando, tá? Então, você veja todo esse caminho, mas numa sequência mais próxima, né, nós vamos ter a criação do Conselho 46, que não ainda foi colocado o Conselho como órgão normativo, a Lei das Sociedades por Ações, 6.404, o nosso Código Civil, e aí em 2005 você tem a criação do CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que nós vamos adentrar e falar com mais detalhamento sobre ele. Tá? Bom, 2005, aí as coisas andaram um pouco mais rápido. 2007, a Lei 11.628/07, que alterou, né, a Lei 6.404/16, entre outras coisas que vamos ver aqui. Ela trouxe, né, a internacionalização da contabilidade no país, tá certo? Depois você teve a Lei 11.941/2009, que veio para resolver um problema com a Receita Federal, vamos falar sobre isso. E, finalmente, em 2010, né, e aqui foi rápido, né, foram 5 anos para resolver a parada que demorou aí mais de um século no país em termos de normatização contábil para a escrituração. Então, a Lei 12.249, 2010, que fez com que o Conselho Federal de Contabilidade passasse a ser o órgão normatizador da contabilidade no país. Tá? Então aqui, ó, a Lei 11.068 e a 11.941, elas alteraram, né, a Lei 6.404/76. Lembrando que aqui a 11.638 trouxe a figura da sociedade de grande porte. E a Lei 12.249/2010 alterou, né, a Lei 9.295/46, com destaque que trouxe o Conselho Federal de Contabilidade para o patamar de órgão normatizador da escrituração contábil no Brasil.
E esse comitê de pronunciamentos contábeis, que é parte integrante do CFC-CRC. É assim que tem todo esse histórico de contabilidade, e aí faz com que você, quando for perguntado, for emitir um parecer de auditoria, quando você for emitir um relatório específico, quando você for fazer um laudo pericial, você não erre, né, nada dessas situações pelas quais nós tivemos no Brasil para chegar aonde chegamos. Tá certo? Então, a pergunta que se faz: escrituração contábil no Brasil é obrigatória? Bom, a essa altura do campeonato, né, os nossos alunos, né, em formação para serem the best of the best, né, que estão estudando na Federal University of Paraíba, né, eles sabem que o artigo 1179 do Código Civil, do livro 2 do Direito da Empresa, faz com que as empresas, sim, estejam obrigadas a fazer escrituração contábil no nosso país, tá? Elas estão obrigadas do ponto de vista mercantil. Aí a pergunta que se faz: quais são as sociedades empresariais? Né? Quais são os tipos jurídicos empresariais que nós temos no Brasil a partir do Código Civil? Então, são esses tipos aí, né? Eles estão existentes, né? Destacamos aqui as sociedades anônimas e as sociedades limitadas, e também as cooperativas, que são as mais comuns no nosso país, tá? Então, a pergunta é o seguinte, a pergunta não, né? Então aqui a gente faz o destaque, né, da limitada, sociedade anônima, cooperativa e coligadas. Tem um mapa empresarial, você procura lá, mapa empresarial do governo, que foi feito, acho que pelo Ministério, acho que foi o Ministério das Indústrias. Bem interessante sobre o rol de empresas que nós temos no país, os tipos jurídicos que nós temos no país. Bom, escrituração contábil no Brasil é obrigatória? Sim. Agora dá para responder com muita propriedade que ela é obrigatória do ponto de vista do direito empresarial. Existe exceção de empresa para a obrigatoriedade da escrituração contábil? Né? Essa é uma dúvida que a gente possa ter. E aí também há uma resposta, né? Lá no artigo 970 do próprio direito empresarial do Código Civil, né, o parágrafo 2º do artigo 1179, nos ensina que a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. Então, há exceção de alguma empresa que esteja desobrigada a fazer escrituração contábil no país? Sim. Né? O pequeno empresário rural e o pequeno empresário, que nos ditames de hoje estão classificados como microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual, ele está isento de fazer escrituração contábil do ponto de vista mercantil para o registro na junta comercial de cada estado. Mas para efeito fiscal, né, lá para a Receita Federal, o MEI está desobrigado a fazer escrituração contábil. Mas aqui para a gente, nós trabalhamos com o espaço mercantil, ele está obrigado. Tá? Então, o Código Civil fala sobre a forma da escrituração contábil, né? Sim, né? Ele fala lá, e nós vimos, né, o livro Balancetiários e Balanços será escriturado, e aí ele dá todo esse detalhamento do registro. Né? Mensuração, né? Passei por lá, nós passamos por lá, mas aí está no artigo 1187, para provar que o Código Civil ele fala sobre mensuração. Tá? E aí eu dei um exemplo de como ele trata os bens destinados à exploração da atividade. Então, é uma forma de você mensurar esses elementos. Tem evidenciação? Tem, né? Então tá aí, ó, mensuração, registro, balancetiário. Você vai ter no inciso 2º do artigo 1186 o que eles chamam de balanço patrimonial e, graças a Deus, que não saiu, que era o balanço de resultado econômico.
Então, o Código Civil fala sobre isso também. Tá certo? Bom, vamos fazer a contabilidade de sua empresa, né? Então, vamos depois responder isso daí.